Olá, vamos aqui falar hoje dos livros lidos, né, que eu li todo esse tempo aí que eu fiquei afastado um pouco do canal. Porém, as leituras não foram deixadas de lado. Gravar vídeo é uma coisa, continuar com a leitura é outra. O trabalho às vezes também engole essa disponibilidade de tempo de leitura, né, que não lia tanto, aliás, que eu não estou lendo tanto igual antes, porém não foi parado. Então eu vim anotando os livros que eu li durante esse ano até agora, algumas leituras que estão em andamento também, e outros livros que eu não sei se eu consigo concluir esse ano, mas enfim, tá aí sendo lido, tá? O último vídeo que eu postei no canal, se eu não me engano, foi o Presidente Negro, do Monteiro Lobato. Foi uma releitura que eu gostei muito, tá? E dali em diante eu vou mostrar alguns livros que eu já terminei de ler, tá? Lá no grupo Lendo Literatura Brasileira, eu reli esse livro aqui que eu achei maravilhoso, que é O Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Nessa segunda releitura, eu aproveitei muito mais a leitura do que no primeiro, principalmente nessa primeira parte, né, que é a parte mais, digamos assim, é uma parte mais burocrática, ele vai contar todo o nascimento da cidade de Antares, das famílias, né, Campo Largo, dos vacarianos, enfim. E a segunda parte é rapidinho, quando vê esses mortos dentro daquele coreto falando um monte de coisa, a leitura voa. E é claro, né, no final você fica pensando se realmente a cidade passou por um momento pedagógico, catártico, se ela aprendeu realmente com isso ou não, né? Então, leitura fantástica. Também li lendo o mesmo grupo, só que eu li aqui no Kindle, tá? Eu li A Pediatra, da Andrea Fuego, enfim. E aí, é um livro bacana, não foi um dos melhores livros que, uau, que livro fantástico, mas eu coloco esses livros como aqueles livros sessão da tarde, sabe? Aqueles filmes que você senta para ler, ou aliás, os filmes, né, você senta para assistir de boa e tal. Então, para mim, a pediatra é aquilo, é uma personagem, como o título diz, é uma pediatra que não tem eira nem beira. Eu acredito que eu acredito que tem muita gente, não só nessa profissão, mas em outras, que trata dessa maneira, porque às vezes você pensa em médico, né, tratando desse tema aqui, você pensa em médico, você vai, tem um modo de trabalho, eles têm uma filosofia, mas são gente como a gente, e sendo isso, tem seus defeitos também. Então, esse livro acaba trazendo isso à tona um pouco. E também uma Agatha Christie esse ano, né? Eu li A Mão Misteriosa. É um livro que eu comprei ali, lendo aqui a sinopse atrás, achei interessante, onde nessa cidadezinha pequenininha ali as pessoas acabam recebendo cartas misteriosas, e nessas cartas há muita difamação, muita calúnia, muita fake news, e aí é preciso saber o quem está escrevendo e os motivos, né? É o primeiro livro que eu leio, por exemplo, que a Miss Marple aparece, né? Que não tem o Hercule Poirot aqui. Achei interessante. Mais um livro Sessão da Tarde aqui que você pega para ler ali rapidinho. É bem convidativo a livros que te tiram da ressaca literária, por exemplo. Então, um livro bacaninha que eu li. Outro que eu cheguei com um pouco de expectativa, mas eu não gostei nem um pouco. Não é que eu não gostei, porém, não é um livro que eu estou tentado a ler de novo, ou muito menos deixar aqui na minha coleção. Foi importante ler, é preciso conhecer a obra, mas não me caiu no meu feitio, não. Eu tenho, inclusive, o outro livro do autor aqui, eu estou pensando realmente se eu releio, se eu leio aquele livro ou não. Eu estou falando aqui das Aventuras do Tom Sawyer, do Mark Twain. Eu li esse livro aqui com muita expectativa, né? Livro bem notável ali da cultura americana, enfim, muita gente fala muito bem desse livro. Porém, não é um livro que eu li e fiquei procurando aquilo que as pessoas veem. É claro que tem uns temas interessantes, mas para mim não funcionou esse livro aqui. Eu tenho Huckleberry Finn na minha coleção e eu estou pensando muito bem se eu leio ou não. É claro que a título de conhecimento é bom ler para você tirar suas próprias conclusões, né? Então, para mim, esse livro aqui não funcionou, tá? Esse livro aqui para mim não falha. Não esse livro, mas o autor, né? Eu tô falando do Essa de Queiroz. Eu li O Crime do Padre Amaro. Eu fiquei pensando que crime que esse Padre Amaro cometeu que as pessoas tanto falam. Então, fui ler esse livro, devorei ele em 3 dias. E que padre horrendo, né? Enfim, quem leu essa história sabe daquele final, vai saber do porquê disso. Então,
É um livro interessante, recheado de crítica social, né? E, é claro, esse é de Queiroz. Então, mais uma vez, né, depois que eu li Primo Basílio, A Relíquia, tem outros livros aqui do autor ainda na minha coleção. Esse é de Queiroz para mim ainda não falha. Então, esse livro aqui é fantástico, recomendo para todo mundo. Ah, não sei o que ler de esse é de Queiroz. Lê O Crime do Padre Amaro, vai passar um pouco de raiva com esse padre aqui também. Então, ó, recomendaço, tá? Outro livro que eu também gostei muito, fazia tempo que eu não lia Toni Morrison. Eu li então O Olho Mais Azul. Conta a história dessa pérola, que história de vida triste dessa menina. E aqui tem várias linhas narrativas onde a gente conhece essa menina, onde conhece outra, tem a visão dessa menina nos olhos de outras duas, né? A visão também dos pais dessa menina, né, das histórias de vida dos pais para chegar nesse, então é uma bola de neve ali que vai se sucedendo, né, dessas vidas complexas marcadas por traumas, enfim. Livro fantástico. Você não sai dessa leitura assim, não vai esperando coisas bonitas, enfim. É dolorido, é traumático, mas no sentido bom da coisa, tá? Não é um livro ruim, né? Muito pelo contrário, um livro bom. Então, O Olho Mais Azul da Toni Morrison, livro fantástico, gente, para mim. É outro livro que não falha. E nessa temática, né, eu reli, porque eu li esse livro na época quando eu estava fazendo letras, eu reli esse livro, na verdade é um livro teórico, tá? É o Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza. Aí eu comprei aqui, deixei na minha coleção, e aí tava assim, meio que saber o que ler de teoria, eu vou pegar para me ler de novo, tá? Fala sobre aquele imaginário dentro né, do próprio negritude, de alguns negros que, né, absorvem tanto essas ideias da branquitude, enfim, e qualquer signo que seja relacionado à negritude, seja em estética, cultura, enfim, tudo isso é meio que afastado porque cria-se ou criou-se uma ideia, né, de negatividade, tudo em cima desse símbolo do que é a negritude. E aí muitos negros, né, acabam não tornando-se negros, vamos dizer assim. E é preciso estar sempre quanto mais perto possível de símbolos da branquitude, para assim ser aceitos, para assim deixar um pouco de lado esse estigma que tanto pensam que é negativo, que criou-se na cabeça deles. Então, ó, a descoberta de ser negra é mais do que a constatação do óbvio. Saber ser negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas. Mas é também, e sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar sua história, a recriar-se suas potencialidades. Ser negro não é a condição dada a priori, é vir a ser. Ser negro é tornar-se negro. Então, esse livro aqui é um livro que de cabeceira, né, que é sempre importante ser lido. E aqui a autora traz, além as próprias palavras dela, traz algumas palavras de outras pessoas nos mais significativos momentos, né, e lados da vida sobre essa questão do tornar-se negro, essa questão, né, dos símbolos que tem entre negritude e símbolos que tem a branquitude envolvida. Então, ó, impactante esse livro. Eu também terminei de reler a minha coleção de As Crônicas de Nárnia, né? Tava relendo ali, fiz 2 vídeos para os 3 primeiros livros, se eu não me engano. E aí descabelei, fui até o final, reli. E, inclusive, levei a leitura desse livro para a sala de aula. Eu sou professor de inglês na escola pública aqui da cidade. E aí acabei levando um pouco do primeiro livro, né? Dessa coleção do o Sobrinho do Mago, e também depois eu levei a viagem do Peregrino da Alvorada, né, para nossa leitura. Inclusive eu e minha sala, a gente fez trabalhos, né, relacionados ao, né, The Voyage of the Dawn Trader, né, onde as crianças tinham que montar pequenos vocabulários, enfim, a respeito da leitura. É um trabalho mais bonitinho que o outro. E aí elas gostaram muito, alguns não conheciam todo esse universo de Nárnia, ficaram encabulados, né? Começaram a procurar livros na biblioteca para ler sobre a própria obra.
mostrei vídeos, um pouco dos trechos dos filmes, trouxe um pouco sobre referências do próprio autor, que ele quis dizer aqui em cada passagem. Então, foi uma experiência não só minha, mas foi uma experiência compartilhada que foi muito interessante. Outras duas leituras que eu levei para dentro da sala de aula que foram muito interessantes é o conto As Formigas da Lígia Fagundes Telles. Vocês já leram? É um conto medonho de terror. Eu tenho nessa coleçãozinha aqui A Pomba Enamorada, né? Que é uma coleçãozinha de contos. Se eu não me engano, As Formigas está no Seminário dos Ratos, se eu não me engano, tá? E é um conto medonho. A gente trabalhou então na sala para trabalhar algumas coisas de português. Eles gostaram muito. E outro que eu li, mas eu li aqui no Kindle, foi os Contos Amazônicos, né, do Inglês de Souza. Se tratando sobre folclore, sobre lendas, lembrei um pouco sobre o Acauã, que também tem uma pegada meio de terror, horror ali. E tem outro conto que eu esqueci o nome, que trata sobre o boto cor-de-rosa, dentro do livro do Inglês de Souza, que também é muito bom. Então, li também todos os contos do livro, mas acabei pescando ali alguns contos para levar para dentro da sala de aula. Eu ando lendo alguns livros, mas eu começo muitos livros, mas não tenho terminado tantos, tá? Eu comecei alguns e eu vou mostrar aqui para vocês, não sei quando eu termino, tá? Tendo agora uma experiência que eu nunca tinha lido, tá? Nada do Charles Dickens. Eu comecei a ler esse livro aqui do Grandes Esperanças. Eu tenho essa coleção bem antiga ali que eu comprei num sebo. Eu li pouca coisa, tá? Li 50 páginas só. Não tenho ideia de quando eu vou terminar esse livro. Achei interessante. Vamos ver como é que vai ser. Outro livro que eu também comecei, eu tenho a coleção agora em inglês, né? E aí eu tô lendo Harry Potter em inglês. Tô no segundo livro ainda. Tô lendo bem devagarzinho, não tenho pressa nenhuma. Quero tentar fazer dessa leitura, procurar coisas, além de ler no original, mas quero procurar alguns temas que às vezes nas leituras anteriores que eu fiz passou despercebido. Outro livro que eu não tenho ideia de quando mesmo vou terminar, tá? Porque esse livro é imenso, é o Sob a Redoma do Stephen King, tá? Eu dividi esse livro em algumas partes aqui. Eu já li a primeira parte, eu dividi em 4 para acompanhar no canal da Samara Pimenta, se não me engano. Ela fez uma divisão desse livro aqui, então estou tentando acompanhar a divisão que ela fez para a cada parte lida eu ir lá assistir um pedaço do vídeo dela para assim, né, me motivar a reler esse livro aqui que eu já li faz tempo. Eu quero voltar de novo essa história. Eu lembro que tem um final bem esquisito, e aí eu quero relembrar esse final esquisito de novo. Igual o do Sr. It, a coisa que tem aqui atrás. E aqui no Kindle, eu comecei um livro, porque eu vi a premissa dele, né? Falei, nossa, deve ser interessante. É o Sr. Loverman, da Bernardine Evaristo. Eu nunca li nada dela. E, é claro, me esbarro ali com os livros dela dentro da Amazon, mas eu falei, não, eu vou ver se eu consigo começar a ler essa autora por esse livro, né? Tem essa temática racial, a temática de gênero, enfim, desse senhor de idade que é bissexual, alguma coisa assim do tipo. Isso me chamou um pouco a atenção. Eu falei, vou ler, mas também estou bem no comecinho, não sei quando eu vou terminar. Então, essas são as leituras que aqui eu comecei a ler, mas eu não sei ainda se eu termino esse ano, não estou com muita pressa. Final de ano a gente sabe que é burocracia atrás de burocracia. Tem outros livros que eu pretendo começar. Eu assisti aquele filme, A Hora do Vampiro. Como eu tinha lido o livro do Stephen King, me deixou com muita vontade de ler outro Stephen King, né? Eu tenho alguns livros de conto dele aqui atrás. E de romance, né? Eu queria ler na ordem cronológica. O próximo romance a ser lido seria justamente O Iluminado, que eu não tenho ainda na minha coleção. E eu não sei se eu pego um Stephen King para ler também. Tem os livros de conto que eu quero ler. E os livros lidos, mais para frente, eu penso eu faço vídeo individual para cada um, ou se eu faço nesse formato mesmo, né? Eu leio uma quantidade de livros, depois eu trago um livro só, um vídeo só falando sobre esses, ou dependendo do livro eu faço um vídeo e aprofundo mais os temas sobre eles, tá? Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal na medida do possível. A gente tem esses vídeos, né, trazendo leituras aqui, porque às vezes o algoritmo, quando você monta um canal, tanto em qualquer rede social, você fica querendo encher de conteúdo o canal, né, e aí você perde a qualidade
e quando você prioriza a quantidade. E aí, às vezes, você tá lendo ali desembestado, mas às vezes não é com qualidade. Então, a frequência de vídeos pode ser pouca, mas o mais importante é a leitura sendo feita, compartilhando ideias, assim, na medida do possível. Então, até o próximo vídeo.